Eu conheci o Lula em janeiro de 2017. Eu falei com ele pelo telefone pela primeira vez, uns dias depois do discurso, no aniversário dele. O meu discurso foi dia 26 de outubro. E o aniversário dele é dia 27. E daí, no dia do aniversário dele, ele me ligou do discurso. Isso, no dia seguinte, assim, né? Tipo, estourou. E ele me ligou e cara, juro, que vergonha até hoje. Mas eu desliguei o telefone umas 5 vezes. Porque, assim, eu tava no meio de uma entrevista. Daí ligava e eu desligava. Ligava, mas eu você desligava. não sabia quem era? Não, eu não sabia quem era, né? Só que meu pai do meu lado sabia. E meu pai, tipo, atende o telefone, Ana Júlia. Eu atendo depois dele. Atende o telefone, Ana Júlia. Atendo depois dele. Atende esse bosta, esse telefone. Aí, quando eu atendi o telefone, eu fiquei, tipo, vocês estão me zoando, né? Tipo, é brincadeira? E daí, quando eu percebi que era ele mesmo, nossa, eu travei. Porque, cara, eu acho que receber a ligação de um presidente, de um ex-presidente da república, assim, é uma coisa inimaginável, né? E eu já gostava mesmo do Lula, então pra mim era mais inimaginável ainda. E tudo que eu conseguia dizer era assim, obrigada, e o sonho da vida do meu avô é falar com você. Tudo que eu conseguia dizer era isso, assim, tipo, meu Deus, é o sonho da vida do meu avô. E daí, depois disso, eu conheci ele em janeiro, bem feliz, e daí falando assim, o presidente queria te conhecer e tal. E eu, tipo, sério? Deu verdade. E daí, conheci, foi bem legal. Ele me perguntou como foi as ocupações, o que eu achava da educação, do ensino médio. Pude falar algumas coisas, assim, foi muito legal. Mas, assim, o que mais me marcou mesmo, assim, e depois disso que eu consigo olhar e falar assim, nossa, eu conheço mesmo o Lula. Que foi uma situação muito engraçada. Ele tava vindo depor em Curitiba, né? O primeiro depoimento dele pro Sérgio Moro. E o que aconteceu? Mano, eu tava dentro do Centenário Campo Comprido, dentro do Vermelhão. Você tá brincando. E ele me ligou. E eu fiquei, tipo, puta merda, como é que eu vou atender o telefone aqui? Mas também não posso desligar e falar, nossa, eu não posso agora. Liguei, atendi no meio do Centenário, assim, lotado 6 da tarde, no meio do Centenário. Oi, presidente, tudo bem, presidente? Né? Tentando falar bem baixinho. E daí, cara, eu acho que eu fui a pessoa mais cretina, assim, que ligou pro Lula pra falar com ele. Porque eu lembro muito certinho, assim, eu fiz duas perguntas, assim. Eu falei assim, presidente, é o seguinte, tudo isso que tá acontecendo com o senhor, tudo isso que tá acontecendo com o país, você tá vindo daqui uns dias depor, e eu tenho pensado muito se eu devo ou não me filiar. Isso tem ficado muito na minha cabeça, mas eu tenho algumas dúvidas sobre a política. A primeira é o que o senhor, né, você é uma liderança e tal, então o que você acha que a gente tem que fazer para conseguir que mais jovens participem da política, para conseguir, mesmo que tenha esse protagonismo, que tenha essa mudança? Cara, ele soltou uma gargalhada enorme, cara, assim, tipo, ele soltou uma gargalhada, e daí ele assim, Aninha, é o seguinte, primeiro, sobre os jovens, eu acho que você tem razão, tem que participar mais jovens, eu quero abrir espaço, quero que tenha isso no partido, mas eu não sou mais jovem. E daí ele falou assim, preciso de vocês, assim, preciso que vocês participem também. Eu vou pra Curitiba daqui uns dias e a gente senta e conversa sobre isso. Pode ser? E daí a gente pode ter um papo mais longo, assim, sobre isso. Eu fiquei, nossa, claro que pode ser. Você tá maluca? É tudo que eu quero. Um mês depois, 2 semanas depois, sei lá, o Lula veio pra Curitiba pra depor pro Sérgio Moro. O que aconteceu? Eu vi a parte de trás do palco, corri na parte de trás, quando ele já tava terminando de falar. Eu pulei a cerca, assim, foi um monte de gente me ajudando a pular a cerca. E daí eu encontrei ele na saída, assim, do palco. Daí ele me levou pro palco, assim, de novo. Corri lá no carro dele, falei com a assessora que tava na porta, assim, posso ir com o presidente até o aeroporto pra conversar com ele? Daí ela pegou assim, fala com ele. Daí eu pedi pra ele falou assim, entra no carro, me botou pra dentro do carro. Véio. Sim, me botou pra dentro do carro, coitado. E você pensando, como é que eu vou pagar, como é que eu vou voltar embora? Com 10 anos, eu vou... Mano, eu tinha 3% de bateria. E daí eu pensando isso. E daí, cara, entrei no carro, a primeira coisa, eu coloquei meu celular pra carregar no cabo. E daí, a hora que a gente entrou e começou a ir, ele falou pro Moura, o segurança dele ainda, falou pra mim e falou pro Moura, avisa os seus pais. Daí eu peguei, já mandei mensagem pros meus pais e falei assim, ó, tô indo pro aeroporto, me busca no aeroporto. Daí ele, não, o Moura te deixa em algum lugar. Deu, então me busca no Habib's, que tá aí, né, na Avenida das Torres. Deu, pai, mas me busca no Habib's, eu vou estar lá na volta. Daí no caminho pro aeroporto com ele, foi a vez, assim, que eu de fato conversei com ele e eu olhei e falei assim, caralho, eu conheço o Lula. Que daí eu tive tempo, assim, de conversar com ele. Eu tive tempo de conversar com ele e de falar sobre... E daí eu falei sobre o ensino médio, sobre educação, sobre política.